Nesse vídeo eu vou falar sobre refração. E para a gente entender o que é a refração da luz, eu preciso primeiro entender o que é a velocidade da luz, quanto que ela vale, tá? Então, em valores aproximados, é 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Então, se eu tivesse uma partícula com essa velocidade, ela percorreria 300 mil quilômetros em um segundo. Em quilômetros por hora, isso vale 1 bilhão, 80 milhões de quilômetros por hora, certo? E só para você ter uma noção, com essa velocidade eu conseguiria dar 7,5 voltas na Terra em um segundo. Então é uma velocidade brutal, tá? É uma das máquinas mais velozes que o homem já fez, que foi o Boeing X-43. Ele atinge 12 mil quilômetros por hora, isso equivale só a 0,000405% da velocidade da luz, ou seja, é quase nada. Então a velocidade da luz é algo gigantesco e o valor exato dela, até o momento, é esse valor que está na tela, tá? Muito importante, essa velocidade, ela vale isso no vácuo. Significa que, talvez em outros meios, ela não valha isso. Na verdade, em outros meios eu tenho uma mudança de velocidade. Então, no vácuo, a luz se propaga com essa velocidade e eu vou usar a letra Czinho minúsculo para denominar essa velocidade da luz. Então, vamos falar agora sobre mudança de velocidade. Se no vácuo ela vale aquele valor, 300 mil km por segundo mais ou menos, em outros meios ela vai acabar mudando. Então, enquanto eu mudo de meio, eu posso sim ter uma mudança de velocidade. E essa mudança de meio, implicando em mudança de velocidade, a gente dá o nome de refração da luz. Tudo bem? Então, quando eu tenho um meio A e um meio B e a luz se propaga do meio A para o meio B, se tem mudança de velocidade, realmente houve refração nesse processo e é o que vai causar, por exemplo, esse fenômeno, como você vê na figura, onde o canudo parece que está quebrado, né? A gente vai discutir isso mais para frente. Para a gente entender melhor o que é refração, eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, você está na praia, e aí, imagina que você é um pai, certo? Você tem uma criança, e aí você percebe que a criança está ali no fundo, ou seja, é perigoso para ela, e você, pai, está nessa barraca branca. Nesse momento, você intuitivamente levanta e vai correndo em direção à criança. Só que o caminho mais natural para se fazer, ou seja, você quer chegar da maneira mais rápida possível, é em linha reta. Qual o problema disso? O problema é que se você andar em linha reta, se você sair correndo em linha reta, não necessariamente você vai chegar o mais rápido possível nessa criança. Por quê? Porque na areia você corre e na água do mar você nada. E a tua velocidade nadando é muito menor. Então talvez esse caminho não seja o melhor caminho para você percorrer. Talvez seja melhor percorrer um caminho maior na areia e menor na água. Por exemplo, esse caminho vermelho, o 2. Você vai correr bastante na areia, chegou na água, você percorre uma pequena parcela na água até chegar à criança. É uma opção. No entanto, essa opção é a opção de maior caminho possível. Realmente, você está andando mais, você está correndo mais na areia. Mas talvez esse caminho não seja o melhor caminho possível, o caminho que vai minimizar o tempo para você chegar até essa criança. Talvez esse caminho seja um caminho que de fato você vai percorrer uma distância maior na areia correndo, só que por ter uma distância maior percorrida no final, talvez esse tempo não seja o melhor possível. Talvez o melhor caminho possível seja um meio termo entre os dois, ou seja, você percorre uma parte maior na areia, mas você vai percorrer também uma parte na água. E esse sim deve ser o melhor caminho, talvez um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas talvez um caminho intermediário seja a saída para você chegar mais rapidamente nessa criança, tá? Esse raciocínio é muito parecido com o que de fato acontece na refração. Então a refração, quando a luz incide na mudança de meio, ou seja, quando ela muda de meio, ela pode sim sofrer um desvio, não necessariamente ela vai sofrer, mas ela pode sofrer um desvio, como você vê nessas duas figuras. E eu vou dar duas analogias para você entender como que esse processo de refração ocorre. Então a primeira analogia que eu queria usar é a analogia da banda marcial, que é essa banda que tem os instrumentistas tocando, ou no caso brasileiro, a bateria de samba. Então dá uma olhada nessa simulação que eu vou te mostrar agora. Nessa simulação eu consigo mudar a velocidade dos meios aqui, tá? Esse N a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o que ele é, mas nesse caso eu coloquei os N's como sendo iguais, ou seja, você vai ter a mesma velocidade nos dois meios, e aí quando essa banda marcial, essa bateria, digamos assim, ela anda, ela passa de um meio para o outro, nada acontece. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir a velocidade aqui. Então o meio de baixo ele tem uma velocidade menor. Olha só o que acontece quando você entra nesse meio. A velocidade é diminuída, mas a formação continua andando de maneira coesa. Perfeito. O problema é quando a gente incide com um determinado ângulo. Quando eu incido com um determinado ângulo aqui,
olha o que acontece quando eu estou indo para um meio menos veloz. Ela incide, e aí o que acontece? Você acaba diminuindo a sua velocidade e mudando a sua trajetória, mas você continua andando em linha reta depois. De novo. O primeiro instrumentista aqui diminui a velocidade e entorta um pouquinho a sua trajetória, e o resto vai acompanhando o seu movimento. O que acontece agora se eu inverter e colocar o meio de baixo como um meio mais veloz? Olha só o que acontece. O primeiro instrumentista vai deformar sua trajetória se afastando aí da reta normal, digamos aqui, normal ao plano, que faz 90 graus, mas eles continuam andando de maneira coesa. Tudo bem? Então a luz ela vai ter um comportamento parecido com uma banda marcial ou uma bateria mudando de meio. Então imagina que eu tenho uma bateria andando ali no asfalto e ela vai entrar numa parte de praia. Se você entra com um determinado ângulo, uma parte da bateria que já entrou no meio da areia anda menos veloz. E se ela anda menos veloz, isso significa que tem que ter uma mudança na trajetória aí desses instrumentistas. A segunda analogia que eu queria tratar é a situação de você empurrando um carrinho de compras e o momento em que ele incide na grama, as rodas elas vão andar com uma velocidade menor. Então, nesse caso, que ela está incidindo a 90 graus, digamos, com a mudança de superfície, né? Você vai ver que as duas rodas elas diminuem a velocidade ao mesmo tempo. Se elas diminuem a velocidade ao mesmo tempo, as duas rodas simultaneamente, você não vai ter nenhum desvio. Você tem mudança de velocidade, você tem mudança de um meio mais veloz, que é o meio do concreto, e um meio menos veloz, que é a grama, nesse caso, mas você não tem desvio. Então, houve mudança de meio, mas não houve mudança de trajetória. Tudo bem? O segundo caso que eu queria tratar era o caso de você incidindo aí esse carrinho com um certo ângulo nessa mudança de superfície. O que vai acontecer quando esse carrinho começar a entrar na grama? A primeira roda ela vai desacelerar, enquanto a roda esquerda ela continua com alta velocidade. Se ela começa a desacelerar, eu vou começar a ver que esse carrinho vai começar a tombar para um determinado lado. Isso significa que ele vai mudar a sua direção. E aí, no momento seguinte, a outra roda muda de velocidade e aí sim ele anda em linha reta. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, eu tenho uma direção aí original que eu representei como um tracejado cinza. Eu tenho uma normal ao plano, lembra da reta normal? É uma reta que faz 90 graus com a mudança de superfície. Eu chamo essa reta de normal. E aí o que acontece? Ele estava incidindo numa determinada direção, ele sofreu uma mudança de trajetória, se aproximando da reta normal. Então, de novo, nesse caso, houve mudança de velocidade e houve também mudança de trajetória. Então, não necessariamente você tem mudança de trajetória, se eu mudar de meio, certo? Mas você sim tem mudança de velocidade nos dois casos. Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Quando eu incido um raio incidente RI de um meio 1 para o meio 2 com um ângulo de 0 graus em relação ao normal, toma muito cuidado, esse ângulo não é de 90, porque o ângulo é sempre medido em relação ao normal. Quando eu incido com um ângulo de 0 graus, eu não vejo mudança de trajetória, mas sim houve refração. Por quê? Porque mudou de meio. Tá? Então, refração não significa desviar. Refração significa mudar a velocidade. Desviar pode ser uma consequência. Nesse segundo caso aqui, eu tinha um raio incidindo, e aí ele se aproxima da normal. E como a gente viu agora há pouco, no caso anterior, quando eu me aproximo da normal, isso implica numa diminuição de velocidade. Ou seja, essa reta refratada se aproximou da normal, certo? Ela diminuiu a velocidade quando mudou do meio 1 para o meio 2. E se eu fizer o raciocínio oposto, se eu tiver um raio incidente e esse raio refratado se afastar da normal, eu vou ter um aumento de velocidade. Então esse raio ele mudou de um meio para o outro e ele aumentou a velocidade nesse processo.